A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Com muita alegria que estamos iniciando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, com um tema muito importante para a Igreja do Senhor Jesus, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Esta lição, em comemoração aos 110 anos da nossa Igreja, tem por título Dons Espirituais e Ministeriais. É uma lição que foi escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, um grande escritor de revistas, livros, ele que é pastor na Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Esta lição, meus irmãos, vai falar sobre o servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, ou seja, ela vai dar continuidade à lição do trimestre passado. E vamos falar exclusivamente sobre os dons espirituais, os dons concedidos à Igreja do Senhor Jesus. A nossa lição, meus irmãos, ela tem por texto áureo Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, o texto da nossa lição de número 1, no dia 4 de abril de 2021, e deu dons aos homens. A verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, porque conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então esta lição vai tratar sobre dons, meus irmãos. E dons, segundo o dicionário, ele tem dois significados. Primeiro, dom pode significar uma habilidade, algo natural da pessoa, nata da pessoa, um talento, que a pessoa possui. É um dom. Mas dom também pode significar uma graça, um presente, uma dádiva que nós recebemos, ou seja, uma bênção. E é sobre este dom que nós iremos tratar. O dom como uma dádiva, como uma bênção, como um presente de Deus para a Igreja do Senhor Jesus. Então, dom, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, dom é uma manifestação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, que opera através dos crentes para um bem comum. Então veja, meus irmãos,
como é interessante nós analisarmos esta definição, porque, primeiro, a graça é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus concedido aos homens. Então não vem de nós, vem de Deus. Não vem das nossas próprias habilidades, mas vem de Deus graciosamente até nós. E segundo, que ela é dada, esse dom, esse presente é dado a cada um de nós para um bem comum, como diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que acabamos de ler. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo ele distribui os dons para cada um da maneira com que é útil para a igreja do Senhor Jesus. Então é dado à igreja, esse dom é dado à igreja, é distribuído para a igreja, para que a igreja possa proclamar o Evangelho com graça, com poder, para que a igreja possa, meus irmãos, auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão que foi instituída por Cristo Jesus, que é anunciar o Evangelho a toda criatura. Então esse dom ele vem como um presente para os crentes, para a igreja do Senhor, para que os crentes possam pregar o Evangelho com ousadia, com poder e com graça. Também ela tem como objetivo contribuir com os crentes para que os crentes possam chegar à unidade da fé, possam formar o corpo de Cristo, possam ser membros do corpo de Cristo e unidos, juntos, contribuírem para o crescimento deste corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Os dons na Bíblia, no tópico 1 da nossa lição, vai falar que no Antigo Testamento havia apenas um deslumbre dos dons. Os dons não estavam disponíveis para as pessoas, para os crentes. Não estava disponível, mas havia um deslumbre dos dons. Os dons, eles eventualmente se manifestavam nas pessoas. Então era concedido eventualmente com um propósito definido por Deus. O propósito que Deus tinha para determinadas situações, Deus então usava as pessoas, concedia a elas dons específicos para que elas pudessem realizar aquela tarefa com mais poder, com mais graça, com mais sabedoria. E então Deus concedia esses dons para determinadas pessoas, como reis, sacerdotes e profetas, entre outras classes de pessoas, para um evento específico, para algo específico. E logo após, então, esse dom ele era retirado desta pessoa. Então eram momentos eventuais, esporádicos, conforme o nosso Senhor ele desejava que fosse concedido. Então os dons, meus irmãos, no Novo Testamento já há uma singularidade diferente do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento nós vamos observar que os dons eles já estão disponíveis para a igreja do Senhor, para todos aqueles que buscam o recebimento deste dom. Ele é oferecido gratuitamente, graciosamente por Deus para todos aqueles que buscam de uma forma fervorosa o recebimento destes dons. Ele tem o propósito de promover libertação, cura, salvação de almas, tudo isso para a glória de Deus. No tópico 3 da nossa lição, aliás, no tópico 1, parte 3 da nossa lição, que fala sobre uma dádiva para a igreja, nós vamos ver que os dons são uma dádiva
de Deus para a igreja. E esses dons, eles estão divididos em 3 categorias. Ou seja, os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. Essa lista dos dons nós vamos encontrar na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, na carta que o apóstolo Paulo escreve, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, também no capítulo 12, e também na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, entre outras passagens também que nós podemos encontrar referências sobre os dons espirituais, ministeriais e os dons de serviço. Todos esses dons, meus irmãos, todos os dons estão disponíveis para a igreja ainda hoje. Esses dons não cessaram, como diz ou como pregam alguns hereges, dizendo que os dons foram restritos à igreja primitiva, aos dias do Pentecoste, ou seja, os cessacionistas, eles pregam que os dons se cessaram, foram concedidos apenas naquela ocasião do Pentecoste, e depois eles se cessaram. Ou seja, somente na ocasião dos apóstolos, do livro de Atos, da igreja primitiva, e logo após esses dons se cessaram. Mas em nenhum momento a Bíblia nos ensina, os apóstolos nos ensinam que os dons se cessaram. Então os dons permanecem até hoje e todos nós vivenciamos esta experiência. Nós somos testemunhas vivas de que esta promessa é sim para nós, para os nossos dias, para os nossos filhos, até que a igreja seja retirada daqui. E glória a Deus por isso. Então, os dons de serviço, meus irmãos, ele tem a função, lá no tópico 2 da nossa lição, os dons de serviço, parte primeira, os dons de serviço têm a função de fortalecer a nossa vida espiritual e a nossa comunhão em Cristo. Então, o próprio nome já diz, são dons de serviço, ou seja, ele tem o propósito de servir a igreja, de servir ao próximo. Esse dom não tem como propósito edificar alguém, edificar a si próprio, mas tem como propósito uma ajuda, edificar alguém, edificar o próximo. Tem o propósito de servir. Então recebe esse dom aqueles que se colocam na posição de servos, para servir a igreja, para servir ao próximo. Então os dons de serviço têm este propósito específico. Nenhum de nós somos autossuficientes. Cada um de nós precisamos da ajuda do outro. Cada um de nós precisamos da ajuda do nosso irmão. Nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes uns dos outros. O apóstolo Paulo usa a figura de um corpo para explicar esta dependência que cada um de nós temos uns com os outros. O corpo tem muitos membros, cada membro diferente um do outro. E todos os membros agem em comum acordo para a edificação do corpo. E nenhum membro subsiste sem o outro. Se falta um membro, todo o corpo vai padecer. Se um membro padece, todo o corpo padece com este membro. Então nós somos dependentes uns dos outros. E esse dom de serviço, ele vem justamente para nos auxiliar, ou auxiliarmos uns aos outros. Esses dons de serviço são o de ministério, ou seja, os dons de ofícios diaconal, os dons de ministério, os dons de serviço, o dom de exortação, que é o dom de encorajamento, o dom de motivar
encorajarmos uns aos outros. O dom de repartir é exercer a generosidade, né, para com o nosso próximo. Ou seja, é dividir o pão. Se o nosso irmão está necessitado, é exercer a misericórdia, é repartir o pão com o nosso irmão que está precisando, que está necessitado. O dom de presidir, que é o dom de exercer a liderança, de administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. O dom de exercer misericórdia, que é demonstrar bondade, é ser atencioso, é ser bondoso para com o nosso irmão, é ser altruísta, se colocar no lugar, é se compadecer com os nossos irmãos, é sofrer as mesmas dores, é chorar com os que choram, é sorrir com os que sorriem, né? Isso é exercer a misericórdia. Os dons espirituais é uma categoria particular dos dons, né, mediante a qual nós somos revestidos de poder, de forma a sermos capacitados para servir a igreja do Senhor Jesus. E ele é dividido, esse dom, ele é dividido em 3 classificações, que são os dons de revelação, né, ou seja, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Os dons de poder, que são a fé, a cura e a operação de milagres. E os dons de elocução, que são a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, totalizando 9 dons espirituais concedidos à Igreja do Senhor Jesus. Vale salientar, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina a forma correta de usar esses dons, evitando cairmos em heresias ou a corrupção da doutrina, o fanatismo ou distúrbios no culto, movimentos estranhos, né, que eventualmente podem ocorrer no culto. Os dons ministeriais são para servir a igreja com amor e zelo. Então, os dons ministeriais são outras classificações dos dons, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses são os dons ministeriais. Ele tem o propósito de capacitar aqueles que recebem esses dons, tem o propósito de capacitar os membros do corpo de Cristo para o serviço a Deus. Ele promove o crescimento da igreja local. Veja só que interessante, meus irmãos. Esses dons ministeriais são concedidos a homens, ou até mesmo mulheres, para exercerem esses dons na igreja local. Amém, meus irmãos? Para promover o crescimento da igreja. E quando nós falamos em dons ministeriais que o Senhor concede à igreja, nós vamos falar de pessoas que se comprometem com a igreja local. Então ele trabalha para o bem da igreja local. Ele promove a igreja local. Ele cuida dos crentes da igreja local. Tudo para o bem da igreja local. É certo que existem alguns dons, como o dom de missionário, por exemplo, né? O missionário, que é o dom de apóstolo. O apostolado, apesar de existir apenas, ser restrito apenas aos 12, há quem diga que o apostolado é o dom de missões, é o dom de fazer missões, de levar o evangelho
a outro lugar, de pregar o evangelho a outros povos. Então, sim, né, este ministério, ele é sim focalizado em outros povos, em outras situações. Mas nós vemos, meus irmãos, que os demais ministérios, eles focam a igreja local. Então, o ministro, o pastor, o evangelista, o doutor, que no caso aqui são os professores, aqueles que têm o dom de ensinar a igreja, eles focam no crescimento da igreja local. Então, tudo que ele faz é para promover a igreja local. O tópico 3 da nossa lição vai falar sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, nós vamos ver lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo ele escreve este texto para corrigir um desvio comportamental e também doutrinário que estava acontecendo na igreja de Coríntios, aonde os irmãos, os crentes de Corinto, eles estavam usando o dom para se autopromover, né, para tratar os seus irmãos de uma forma inferior, com inferioridade. Eles se achavam ter um nível superior, um nível espiritual superior, né? Então eles promoviam movimentos estranhos no culto. E isso desagradou o apóstolo Paulo e certamente desagradou a Deus, pois eles estavam usando e desvirtuando o dom espiritual, usando o dom de uma forma incorreta. Então, os dons eles são concedidos aos crentes, nós temos que ter isso em vista sempre. Os dons são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não pelos nossos próprios méritos. E eles são exercidos com amor e humildade, com um coração sincero em prol do nosso próximo, para servir o nosso próximo. Concluindo, meus irmãos, os dons, eles são sim para os nossos dias. E cada um de nós temos a possibilidade de recebermos esses dons. Basta buscarmos com fervor, com um coração sincero, com humildade, buscar a Deus com intensidade e certamente você receberá o dom de Deus para a sua vida. Alguns recebem um único dom, outros recebem vários dons, mas o que nós devemos saber no Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu o vento assoprou e veio a casa toda encher e os corações com muito poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem
quem deseja receber esta água